E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, cara, esse vídeo aqui eu queria muito gravar, porque eu vejo uma parte da torcida do Bayern que tá muito desiludida com o time, achando que essa temporada foi muito ruim, que o Bayern não vence mais times grandes, que o velho Bayern gigante já era, não existe mais. E cara, eu vejo que não é assim. Eu concordo que o Bayern tem alguns erros. Eu venho falando assim, eu venho falando em vários meus vídeos que essa janela do Bayern de Munique vem sendo muito atrapalhada e que eu tô preocupado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma parte que vê tudo muito errado e desconsidera todo o contexto. E eu queria fazer esse vídeo exatamente para explicar que essa temporada, a temporada 24-25, foi sim uma temporada de sucesso. Não um sucesso estrondoso, não uma super temporada, mas foi sim uma temporada boa do Bayern. Então, cara, eu vejo muita pessoa desconsiderando isso e falando como se o Bayern tivesse acabado, mas não é a verdade. E eu vou falar também aqui dos defeitos e o que tem que melhorar para a próxima. Eu vou falar um pouco disso aqui. Então, eu acho que o que a gente tem que ser um pouco menos emocionado, e ter um pouco mais de pé no chão e raciocinar e entender o contexto que está acontecendo. Então, antes de eu começar a falar aqui, só queria lembrar vocês de se gostarem do conteúdo, se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo com outras pessoas que devem gostar também do vídeo, que devem gostar do conteúdo e podem comentar à vontade, lembrando, sempre tendo respeito. E para começar a mostrar aqui como essa temporada do Bayern foi sim uma temporada de sucesso, a gente tem aqui essa entrevista que eu peguei até do Christopher Freund, aqui só para que é o diretor esportivo do Bayern, junto com o Max Eberl, para exemplificar isso. Também tem outras falas. O Uli Hoeneß e vários outros chefões do Bayern disseram a mesma coisa. E aqui, nosso objetivo mais importante nessa temporada era trazer o troféu da Bundesliga de volta para Munique. Então, assim, vamos lá. O principal objetivo do time era conquistar a Bundesliga. O time conquistou o principal objetivo da temporada. Então, é uma temporada com o principal objetivo atingido. Então, é uma temporada boa, é uma temporada que teve sucesso dentro das expectativas. E sim, torcedor do Bayern, eu concordo que o Bayern não é um clube que deva se contentar apenas em ganhar a Bundesliga. Eu concordo com isso. Mas lembra, a gente tem um contexto. Eu já vou mostrar pra vocês o contexto aqui, porque, cara, a gente tem que lembrar que a temporada passada do Bayern foi desastrosa. Então, cara, ganhar o título foi algo importante. Ganhar a Bundesliga era o principal objetivo. E a gente tem que lembrar o quê? Cara, essa temporada porque ela foi boa? Porque a temporada passada foi horrorosa. Eu lembro de muitas pessoas quando digo que a temporada do Bayern foi ruim porque não ganhou nada, perdeu a Bundesliga. E eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, e o Bayern só perdeu a Bundesliga porque teve o Leverkusen invicto". É verdade, o Leverkusen foi absurdo na temporada passada. Mas o Bayern de Munique, a gente pode ver que não ficou nem sequer em segundo lugar. O Bayern ficou em terceiro. Se a gente for ver, o Bayern nem sequer disputou a Supercopa dessa temporada, porque perdeu a segunda colocação para o Stuttgart. Então não é que o Bayern perdeu o título para o Leverkusen. O Bayern nem sequer foi vice-campeão. A temporada com o Tuchel foi desastrosa. O Bayern perdeu a Copa da Alemanha para o Saarbrücken, da terceira divisão da Alemanha. E não ironicamente, o Bayern ainda foi a temporada depois do Super Bayern de 2020, foi o Bayern que chegou mais perto da final da Champions, né? Quase venceu o Real Madrid. Mas se a gente for ver o jogo, apesar do Bayern tava vencendo até os 87 minutos, até a falha do Neuer, aquele jogo foi um massacre do Real Madrid. O Bayern apanhou do Real Madrid naquele jogo. Assim, cara, era uma das maiores injustiças do futebol o Bayern tá indo pra final. Apesar de que foi muito triste, né? A falha do Neuer, assim, cara, foi a talvez tenha sido a melhor partida da carreira do Neuer até aquele momento. Então, assim, mas cara, a temporada anterior do Bayern foi um lixo completo. E assim, o Bayern, para essa temporada, precisava melhorar muita coisa. Não à toa, trouxe o Company, eu já vou falar mais do Company. Eu quero falar um pouco do Company e o Olise, porque são, para mim, os principais destaques do Bayern nessa temporada. Eu vou explicar melhor por quê. E por que que veio junto com essa melhora. Mas assim, a temporada com o Tuchel foi desastrosa. O Bayern vinha cometendo vários erros, que nem eu sempre comento aqui no canal, dos erros de administração e de pagar salários muito altos. Eu falo que o Bayern hoje tá pagando muito dinheiro para jogador que tá produzindo pouco e jogador que nunca mereceu aquele salário. Então teve esses erros administrativos. O Bayern de Munique, claramente hoje, tem muito jogador em fim de ciclo, jogador que o Bayern precisava se livrar, mas não consegue pela questão salarial. Mas jogador que está muito em fim de ciclo também, porque o Bayern. Eita.
Então, só um segundo. Mas o jogador tá muito em fim de ciclo no Bayern hoje, porque o Bayern é um time que ganhou muito. Ganhou 11 Bundesligas seguidas. Então eu acho que também essa temporada desastrosa do Bayern tinha muito a ver com jogadores de barriga cheia. E daí, para essa nova temporada do Bayern, a temporada agora 24-25, que acabou de acabar, cara, o Bayern trouxe um reforço, que foi o Olise. Então pensa, o time teve a pior temporada de muito tempo. Daí precisava reformular, porque o Bayern está reformulando. E para essa nova temporada, o Bayern teve só o Olise de reforço, porque apesar de contratou o Ito só se machuca, e o Palhinha, que é um jogador que eu gosto muito, eu conheço ele desde o Fulham, é um jogador que eu adoro. Cara, até agora não deu certo no Bayern. Até agora, é como se a contratação dele não tivesse acontecido. Então, cara, o Bayern, com muitos problemas, fez uma boa temporada, ganhou a Bundesliga. Cara, foi uma boa campanha. Uma campanha de 82 pontos, foi uma das melhores campanhas recentes do Bayern, se a gente for ver, questão de pontuação. O Bayern só caiu na Copa da Alemanha porque o Neuer fez uma burrada imensa e foi expulso no começo do jogo contra o Leverkusen, que era o melhor time da Alemanha, atrás do Bayern na época. Porque o Bayern. E mesmo assim, com um a menos, o jogo inteiro, o Bayern jogou de igual para igual com o Leverkusen. Poucas pessoas lembram disso. Foi eliminado, mas por conta que jogou com um a menos, e mesmo assim, foi um jogo muito equilibrado. E na Champions League, cara, o Bayern de Munique perdeu para a Inter de Milão, mas uma Inter de Milão, que é um time que, apesar de alguns jogadores lá estarem jogando, não sacrifício, mas voltando de lesão, então, nem todos estão 100%, mas é um time que está jogando há anos junto, um time que na teoria era para estar nessa melhor forma, apesar de a melhor forma da Inter de Milão foi na temporada 23-24, é um time muito bem treinado, um time que joga junto há anos, com o mesmo técnico. Poucas pessoas lembram, mas esse foi o primeiro ano do Company. Então, assim, tem que ter paciência. E o Bayern perdeu para a Inter de Milão com o Bayern cheio de desfalques. A gente pode até ver aqui, eu vou caçar aqui a linha de defesa para mostrar para vocês. Para não ter chance de você achar que eu tô falando besteira aqui. Ó, vamos aqui, Inter de Milão. Jogo que o Bayern até perdeu. Mas, ó, deixa eu abrir aqui. Mas com uma linha de defesa inteiramente, cara, toda desfalcada. Uma linha de defesa toda desfalcada. O Bayern, essa temporada, tinha uma ponta esquerda praticamente nula. Nula. Aqui, ó. Olha aqui o time que jogou contra a Inter. Cara, o Musiala se machucou também. O Musiala tinha se machucado. Machucou agora de novo no Super Mundial. Mas tava machucado. Daí aqui a zaga. Tava sem o Pamecano, que o Pamecano machucou. Sem o Neuer. Cara, o Urbig, não que seja um goleiro ruim. Cara, é um goleiro que eu quero ver mais. Eu quero ver ele crescendo. Eu quero ver ele com mais confiança, mais tempo, de adaptação. Mas também é um goleiro que não passava muita confiança pros companheiros. Sem lateral esquerdo. Então, cara, tá sem o Pamecano. Sem o lateral esquerdo. Então o Stanisic, que é um lateral direito. Defensivo, tá tendo que jogar lateral esquerdo. O Kim Min-jae, que era pra ser a referência nessa zaga, é um jogador que tá jogando há meses machucado. Ele vem jogando no sacrifício há meses. Então, cara, o único titular e que não está jogando um sacrifício era o Leimer na linha de defesa. Daí no ataque, o Bayern tava tendo que jogar com Sané na ponta esquerda, cara, Sané, Gnabry e Coman. Eles faziam um jogo bom e cinco ruins, foram extremamente inconstantes, então a ponta esquerda do Bayern é quase nula. E sem um meio atacante, porque o Musiala se machucou. Então, algumas vezes o Bayern usou o Miller, mas o Miller, apesar de ser um jogador que pode ajudar em algumas circunstâncias, como ele fez um gol nessa partida, cara, ele não é um jogador mais que tenha nível para ser titular do Bayern hoje. Guerreiro, lateral esquerdo, jogando de meio atacante. Ou às vezes o Gnabry. O Gnabry fez algumas boas partidas e outras péssimas. Então, o Bayern é um time que está passando por uma reformulação. O Bayern precisava dessa reformulação na temporada passada. No caso, não, no começo dessa, no começo da 24-25. E nessa reformulação, o único jogador que o Bayern trouxe de fato foi o Olise. Então o Bayern estava na merda e trouxe só um jogador que resolveu, porque os outros dois nem jogaram. E mesmo assim, o Bayern só perdeu a Copa da Alemanha por causa de uma burrada do Neuer, uma idiotice do Neuer, e perdeu para o Inter de Milão com o Bayern cheio de desfalques, contra uma Inter de Milão, que é o time titular do Inter de Milão. Só o Dumfries que não tá jogando, mas o Darmian é um bom reserva. E o Bayern jogou melhor que o Inter de Milão. Poucas pessoas lembram disso. O Bayern foi melhor que o Inter de Milão. O problema do Bayern foi alguns problemas que são os grandes problemas que o Bayern tem que resolver nessa próxima temporada. Foram o quê? O Bayern perdeu muito gol. O principal deles foi aquela chance do Kane, mas o Bayern desperdiçou muitas chances. Enquanto a Inter chegou na cara do gol, os caras fizeram gol. Os caras chegaram e fizeram. O Bayern chegou e perdeu o gol. O Bayern teve alguns vacilos defensivos e principalmente
Cara, foi de gerenciamento de jogo. O Bayern toda hora que tava melhor na partida ou fazia um gol, o Bayern logo em seguida cedia chances. Então faltou gerenciar melhor o jogo. Eu já vou falar melhor sobre isso. Mas, cara, a gente tem que lembrar, o Bayern tá cheio de problemas. Olha essa linha de defesa. Cara, o Leimer é o único titular aqui. Olha esse resto aqui. Cara, lateral direito e lateral esquerda. O Dyer, que ainda é bom, mas, cara, é um jogador pra ser reserva do Bayern. Não era um jogador pra estar jogando quartas de finais da Champions contra a Inter. O Kim Min-jae jogando machucado. E o Urbig. E mesmo assim, o Bayern jogou melhor que a Inter. Então, assim, tem que pensar nisso. E daí, muito disso vai na conta do Company. Cara, o Company, de verdade, junto com o Olise, foram as duas grandes contratações dessa temporada. Porque, assim, o Bayern hoje tem três problemas que eu acabei de dizer. Lesões, mas isso é mais complicado de você gerenciar. O Bayern tem problema em questão de jogadores, falta ponta esquerda, falta mais eficiência no ataque, mas isso depende dos jogadores performarem, não depende do company. E a única coisa que depende do company, que tem que melhorar, que também depende um pouco dos jogadores, é gerenciamento de jogo. Porque não dá pro Bayern. O único problema que eu acho que veio do company e dos jogadores, não só do company, mas que tem a ver com o company nessa temporada. É isso. Cara, o Bayern tá jogando melhor que o Inter de Milão. Tá amassando o Inter de Milão. Criando várias chances. Daí o Kane chuta uma bola na trave e perde o gol cara a cara. O Bayern cai animicamente e do nada o Inter de Milão começa a criar chance atrás de chance e faz o gol. Daí o Bayern, nesse mesmo jogo aqui, no primeiro jogo, vai lá e empata com a Inter de Milão. Empatou. Logo em seguida, ó, 3 minutos depois, a Inter de Milão vai lá e faz mais um gol. Então, cara, faltou esse negócio de acalmar o jogo, gerenciar melhor a partida, não afobar ou não cair mentalmente. Essas oscilações custaram muito pro Bayern. Isso tem pouco a ver com o Company, tem que consertar isso nos jogadores, mas também os jogadores não podem fazer isso. Tem a ver com os dois. Mas de resto, é muito mais a ver, cara, que falta jogadores. E é isso que eu digo. Por que eu falo que essa temporada foi tão boa? Porque, cara, com todos os problemas, o Bayern disputou em todas as frentes. O Bayern caiu o PSG, mas em muitos momentos do jogo, o Bayern tava desempenhando melhor que o PSG. Apesar de que o PSG teve algumas chances melhores, o Bayern era mais dominante que o PSG no Super Mundial. Caiu, perdeu pro PSG em um vacilo do Harry Kane, que demorou muito para dar um passe, e o PSG aproveitou a chance. E é isso também, o Bayern nessa temporada, todo mundo reclama muito da defesa, erro individual do Kim Min-jae, ou erro individual de não sei o quê, mas cara, o grande problema do Bayern também é perda de gols. O Bayern perdeu muito gol. E é por isso também que é importante contratar um ponta esquerda. Então, cara, o Vincent Kompany, cara, o trabalho dele é sensacional. Ele recuperou muitos jogadores. Acho que o grande mérito do Kompany nessa temporada é que ele recuperou o Pamecano. Enquanto o Kim Min-jae esteve saudável, ele conseguiu fazer o Kim Min-jae jogar muito bem. Ele conseguiu recuperar a melhor forma do Davis. Ele trouxe, eu acho que o auge do Kimmich. Então, assim, cara, vários jogadores que estavam mal na mão do Tuchel voltaram a jogar muito com o Kompany. Cara, é um baita técnico. De verdade, se o Bayern fizer uma janela mais ou menos essa janela do Bayern foi meio ruim, minhas esperanças vão que o Kompany vai arrumar esse time. Porque eu falo, o Bayern com todos os problemas, disputou com todo mundo. E daí, a gente tem que. E assim, é por isso que eu falo, cara, a gente tem que parar de ser muito emocionado. Eu disse, o Bayern veio todo destruído pra essa temporada. O Bayern veio da pior temporada de muito tempo, faltando, com muitos jogadores precisando sair, que o Bayern não conseguiu se livrar. Faltou mais contratações. As que o Bayern fez, só uma vingou. E mesmo assim, com todos esses problemas, o Bayern jogou melhor que o Inter de Milão, perdeu, mas jogou melhor, perdeu nos detalhes, mas jogou melhor que o Inter de Milão. Até que jogou melhor que o PSG no Super Mundial, mas acabou perdendo nos detalhes também. Só que, cara, o PSG, olha o time do PSG, cara, tá todo mundo praticamente no auge dos caras. O PSG é o melhor time da Europa, e mesmo assim o Bayern, apesar de ter jogado um jogo de igual para igual com o PSG, perdeu nos detalhes. Então imagina se o Bayern tivesse sem lesões dentro de campo, tivesse com o time completo, com um ponta esquerda bom. Imagina, eu acho que dá para vencer. Então o Bayern tem muito futuro. A grande questão do Bayern, e que eu entendo a desconfiança da torcida, é que essa janela de transferências, que é crucial para o Bayern de Munique, até agora está com um planejamento muito zoado. Um planejamento muito ruim. E daí eu concordo com a torcida que fica um pouco que fica preocupada, que fala o Bayern é a mesma coisa. Isso sim.
Mas vocês concordam que se o Bayern fizer uma boa janela de transferências, conseguir contratar um ponta esquerda, talvez um cara para disputar a posição como o Musiala e suprir a ausência do Musiala enquanto ele tá machucado, você concorda que se o Bayern trouxer esses caras, o Bayern tem grande chance de ganhar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e ser um dos grandes concorrentes para ganhar essa Champions League, podendo talvez ganhar uma tríplice coroa, apesar de que a gente nunca pode exigir uma Champions League. Você nunca pode depender das temporadas ser boa ou ruim pela Champions League, né? Porque, cara, é mata-mata, tem outros times muito fortes. Mas vocês concordam comigo nisso? Então o Bayern não é que tá perdido. E lembra, o Bayern tá numa reformulação. O Bayern veio uma temporada horrorosa. Pode acontecer em alguns times de você ter uma temporada horrorosa e no ano seguinte você ganhar tudo? Pode. Mas não é o normal. Você não pode exigir isso. E se a gente for ver, o Bayern já teve uma grande melhora. E tem que melhorar mais algumas coisas. E isso é que vem vir pra próxima temporada. E pra terminar aqui, cara, tem que falar do Olise. O Olise foi a única contratação que realmente vingou no Bayern. E, cara, a grande verdade do Olise, só tem uma coisa pra falar dele. Todo mundo sabe que ele joga muito. Todo mundo sabe que ele é um baita jogador. E mesmo assim, na minha opinião, ele é um dos jogadores mais é, subestimados do futebol mundial. Cara, ele. Todo mundo vai falar do Harry Kane, porque por causa dos gols contra o Flamengo, ou porque ele é mais midiático. Mas o melhor jogador da temporada do Bayern se chama Michael Olise. Cara, esse maluco jogou muito. Assim, foram acho que 20 gols e 20 assistências do Olise. Eu nem gosto de usar a nota SofaScore pra tudo, assim, porque muitas vezes ela mente. Mas, cara, olha as notas SofaScore do cara, é absurdo, assim, a média do cara jogando. É, eu juro, o Olise é até engraçado, porque eu falo muito da falta de uma ponta esquerda. E o Olise, ele é a ponta direita. O que acontece? Cara, o Bayern, basicamente os outros times sabem que a ponta esquerda do Bayern não vai fazer muita coisa. Então todo mundo foca a marcação só no Olise. E mesmo assim, a minha sensação assistindo jogos é que 80% das grandes chances do Bayern vem do Olise. Eu sei que estatisticamente não vai ser isso, é um exagero. Mas a impressão que dá é que quase tudo que sai de bom de jogada do Bayern tem um toque do Olise ali. Pode ser o passe final, pode ser o começo da jogada, mas o Olise parece que ele cria tudo no Bayern. É a sensação que dá. Isso com os outros times focando nele. Parece que toda partida ele cria duas, três grandes chances. Cara, é espetacular. E teve até uma parte da temporada que eu ficava assim, cara, o Olise podia fazer mais gol, né? Eu tive essa sensação. Mas depois eu repensei, cara, o Bayern não tem ponta esquerda. O Musiala, que tem uma parte tá machucado, não tá jogando. Basicamente, no ataque, o Bayern tem Kane e Olise. O Olise é o arco. Ele é o cara que cria jogadas. E eu vou exigir que ele também finalize. Não dá pra exigir que o cara crie todas as jogadas e ele finalize as jogadas que ele mesmo criou. Isso não dá. E mesmo isso, então assim, cara, ele é basicamente o arco do Bayern, assim, ele cria tudo. E mesmo assim, esse maluco aqui fez 20 gols. Você sabe que é 20, cara, o cara fez 20 assistências e 20 gols. Cara, é absurdo. Isso, lembrando que o Bayern, uma boa parte da temporada, não tinha Musiala e não tinha ponta esquerda. Então todo mundo focava só nele. E esse cara ainda fez tudo isso. Imagina se o Bayern tivesse um ponta esquerda top, pra dividir a responsabilidade com ele, pra atrair marcação e deixar o Olise sozinho. Cara, o futebol ia acabar. Então assim, cara, o Olise joga demais. E na minha opinião, eu vou fazer meu bolão de ouro mais pra outubro, né, que é quando vai ser a bola de ouro, de verdade. E, cara, o Olise, eu já vou dar um spoiler. Ele vai estar no top 10 da bola de ouro. Do meu bolão de ouro, ele vai estar. Qual posição? Vocês vão ver, vai ter que aguardar. Mas ele vai estar no top 10. E na bola de ouro, cara, ele tinha que estar numa posição bem alta, ou muito, no mínimo, muito perto do top 10. E à frente do Kane. Com certeza o Kane vai ficar à frente dele porque tem mais mídia. Mas, cara, o Olise tinha que estar lá brigando no top 10 na bola de ouro. Essa é a minha opinião. O melhor jogador do Bayern, um dos melhores jogadores do mundo. Todo mundo sabe que ele joga muito, mas ninguém coloca é, essa taxação nele, né? Taxação. Mas ninguém coloca. Cara, como que é? Esse negócio dele, um dos melhores jogadores do mundo. Ninguém fala isso. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, o melhor jogador do Bayern. E de verdade, se ele não tiver os 30 melhores da bola de ouro naquela lista, cara, a bola de ouro esquece. Cancela por 10 anos. Cara, joga demais. E, cara, é isso, cara. Não tem mais o que falar do Olise, cara. Ele joga demais. É um absurdo. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar do Olise, pra vocês entenderem como que ele é absurdo. As pessoas, talvez, principalmente aqui no Brasil, vão ter a noção errada do Olise, porque no mata-mata do Super Mundial, realmente ele ficou abaixo. O resto da temporada dele foi espetacular, mas o mata-mata dele não foi muito bom. E, cara, é até interessante falar disso. Primeiro, cara, não dá pra exigir que o jogador jogue bem.
todas as partidas da temporada, ainda mais as duas últimas, um Super Mundial, que vamos deixar quieto, mas não era nem pra existir. Então, assim, cara, mas esse negócio dele nesse mata-mata é até interessante, porque, por exemplo, contra o Flamengo, foi uma partida que as chances do Bayern vieram muito mais do gegenpressing, ou de que é a pressão pós-perda de bola, ou da pressão do Bayern no Flamengo, do que de chances criadas. Isso se dá muito ao Olise tendo uma partida ruim. Por isso eu falo, o Bayern contra o Flamengo não criou tanto. Ou contra o PSG não teve as melhores chances. E isso porque o Olise tem uma partida abaixo. Se o Olise tivesse bem, o Bayern teria criado chances contra o Flamengo. Só pra vocês verem a importância do Olise. Pois se o Olise tá num dia pouco ruim, que as chances do Bayern não vieram de bolas trabalhadas, de lances criados mesmo. Foram mais de pressão pós-perda, ou pressionar a saída de bola do Flamengo. Cara, só pra vocês verem a diferença que faz o Olise estar num dia ruim. O Olise tá num dia ruim, o Bayern praticamente não tem criatividade. Assim, é impressionante. Mas pra resumir, cara, a temporada do Bayern foi sim boa. Tem que lembrar que é uma temporada de reformulação. A gente não pode exigir que o Bayern, depois de uma temporada horrorosa, já volte disputando a Champions League. E o Bayern, com todos os problemas, falta jogador, muito jogador lesionado, disputou e perdeu apenas os detalhes dos campeonatos. O Bayern, né, apanhou, ou foi muito pior. O Bayern perdeu os detalhes. Eu sei que a torcida sempre fica assim, ai, mas o Bayern sempre perde os detalhes, o Bayern não é mais tão forte como antes. Mas, cara, lembra que o Bayern tá reestruturando. E o Bayern, de fato, só teve um reforço para essa temporada. Foi o Olise, espetacular. Mas, sim, cara, só teve um reforço. E mesmo assim, só perdeu os detalhes. Então, se o Bayern fizer uma próxima janela boa, essa janela, daí sim, a gente pode começar a exigir um pouco mais do Bayern. Lembra, foi o primeiro ano do Company. Mesmo assim, ele já melhorou muito, mas foi só o primeiro ano dele. Então, gente, tenham calma. Vamos analisar a próxima temporada um pouco mais criterioso. Essa temporada foi sim um sucesso. Foi sim uma boa temporada, se você considerar todo o contexto. Não dá pra você exigir, depois da merda que foi a temporada com o Tuchel, que o Bayern já chegasse na Champions League. A parte ruim do Bayern é que tá perdendo os detalhes. A parte boa é que com todos os problemas, tá perdendo apenas os detalhes. Então falta muito pouco pra ganhar. Então é isso que eu queria dizer. Cara, essa temporada sim foi boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e comentem. É isso, valeu!